começando o Futuro Vem do Futuro. Eu sou Douglas Souza, CEO de MIT Sloan Management Review Brasil, e dou as boas-vindas a você que deu um play em mais um episódio do nosso podcast. Hoje o podcast vai explorar fronteiras, literalmente, não é, Adri? É isso mesmo. Eu diria que a gente sempre explora fronteiras, mas num sentido talvez mais metafórico, embora na prática funcione, né? Mas dessa vez a gente vai explorar literalmente, porque a gente vai falar de regulamentação, lei, tudo aquilo que nos proíbe de fazer coisas, nos delimita nas coisas que nós fazemos. Bom, eu sou Adriana Salles Gomes, sou diretora editorial da MIT Sloan Management Review Brasil. Ô, Adri, cada episódio a gente está mais eloquente, né? Em falar a nossa marca. Boa. Bom, essa inovação que a gente fala aqui, né, é um enorme pedaço da nossa pauta. Vocês que nos acompanham já sabem disso. Inovação significa fazer coisas que antes não eram feitas, dá logo para perceber o potencial de conflitos e de oportunidade que existe em discutir a regulação. E aqui a gente quer discuti-la do mesmo jeito que discutimos marketing, RH, produtos, tecnologia, operação, enfim. Regulação é, de certa forma, parte de gestão. Então, chamo para conversar com a gente Fábio Steibel, presidente do ITS Rio, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, um dos mais interessantes think tanks, ou eu diria action tanks, né? Também, porque vocês também colocam bastante a mão na massa, né, Fábio? Além disso, Fábio é o querido e membro do nosso conselho editorial aqui na MIT SMA, porque a gente só tem fera fazendo parte desse nosso time. Então, Fábio, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez pelo teu tempo e disponibilidade, viu? Não, obrigado, Douglas. Obrigado, Dri. Obrigado a todo mundo da equipe. O conselho da MIT Sloan Review Brasil, acho que é um dos mais ativos e alegres que eu participo. É muito bom. Alegre é bom, e dá cada polêmica também. Adoro. Que você gosta, né? Ai, muito feliz de você estar aqui com a gente, Fábio. E começo te pedindo para contar um pouco da tua carreira e do que é o ITS, do que ele faz, porque é tanta coisa que mesmo a gente convivendo, eu confesso que eu não sei tudo, eu me perco às vezes. Vamos lá. Dri, eu me defino como tutti-frutti, né? Então, lá atrás me foi em publicidade, mestrado em ciência política, doutorado em regulação de mídias, pós-doutorado em governo eletrônico. Depois eu fiz outra faculdade, fiz direito, então a formação é bastante diversa, né? Eu passei por todos os setores, hoje eu estou no setor sem fins lucrativos, que eu gosto muito. O ITS é um centro de pesquisa barra sociedade civil e a gente está sempre pensando nessa fronteira entre tecnologia e sociedade. Então, a gente fala de blockchain há muito tempo, de IA generativa há muito tempo, bioengenharia há bastante tempo. A gente fala de coisas que já estão aí, coisas que vão estar lá. E o foco sempre é de você explicar o impacto que aquilo vai ter na sociedade, para, em último momento, você falar com os reguladores, né? Para, em último momento, a academia conversar, a sociedade civil falar, os jornalistas falarem, esse modelo multissetorial para a gente fazer para a gente ter o melhor uso da tecnologia que a gente pode, enquanto uma sociedade inclusiva, enquanto uma sociedade de iguais. Que é tudo do que a gente está precisando hoje, nessa transição para essa sociedade mais tecnológica, né? Eu só vou dedurar você um pouquinho aqui para o nosso público, e aí passo a palavra para o Doug. O Fábio estava fazendo esse curso de Direito, agora ele dava uma cabulada aqui nas reuniões de conselho, mas às vezes ele cabulava também porque ele estava numa reunião da ONU, ou no Fórum Econômico Mundial, ou de meio ambiente da ONU. A COP, tem tudo. Da COP, tem de tudo, exatamente. Então, realmente, não dá para entender muito o que ele faz, porque ele está em todos os lugares possíveis e imaginários. Quando está acontecendo coisa importante, parece que o Fábio está lá. É o Oli das coisas importantes. Agora vai, Doug, vai com você. Boa, excelente. Bom, obviamente que a gente não vai conseguir falar de tudo aqui, mas também vamos começar pela pergunta e talvez pelo tema, né, Fábio, que você está mais ouvindo ultimamente, que é a questão de inteligência artificial, o assunto do momento, né? Cheguei hoje pela manhã do South Summit, inclusive participei de um painel ali, logo na saída depois do governador do estado, justamente discutindo a regulamentação sobre esse tema. Então, eu queria te ouvir, até onde você está acompanhando, né, isso no Congresso Nacional do Brasil, na Europa, Estados Unidos, ONU, como a Adri trouxe. Queria então que você nos falasse quais os grandes desafios que estão emergindo
e como seres humanos em todos esses lugares estão tentando solucioná-los, Fábio? E como está sendo o trabalho de advocacy de vocês? Douglas, acho que o grande problema hoje é tempo. Não dá tempo de você entender. Então, o Brasil tem uma lei muito feliz, que é o Marco Civil da Internet, né? Já fez mais de 10 anos aí. Foi mudado uma única vez, o que no Brasil é quase sem precedentes, e a única vez foi por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. E a lei começa com uma definição do que é a internet, né? Uma rede de computadores, uma rede pública de computadores. Então, para a internet, a gente tinha ali uma compreensão da tecnologia que batia com o que ela era. Né? Por isso que você pode pensar que blockchain já estava regulado lá atrás, porque é uma rede de computadores, ou nuvem, ou outras coisas. Claro que vão aparecendo desafios, coisas a ajustar, mas a raiz do problema estava muito clara, a gente partiu de um bom lugar. O problema da inteligência artificial é que ninguém faz a mínima ideia do que ela é. Né? A gente constantemente está vendo que a gente começou pensando errado. Então, vamos pensar, a União Europeia pensou que inteligência artificial é tipo software, é algo que realiza uma tarefa. E aí vem a generativa, que tem um modelo fundacional, e aí você começa a entender que são vários componentes, como um Lego junto. Não é aquela ideia finalística que tinha, né? Se você usa para a saúde, está aqui uma regra para você. Não, você pode ser um bloco do bloco do bloco, e aí, como é que se cria regra para essa? Então, a inteligência artificial, a gente tem refletido muito sobre o que ela é. E juntamente com isso, quando a gente pensa em regulação, a gente também tem que lembrar o seguinte, não é simplesmente evitar riscos, é promover o acesso. Então, a gente precisa de regras que levem a inteligência artificial para mais pessoas, que os benefícios da inteligência artificial cheguem a mais pessoas. E outra coisa que está sendo feita é discutir muitos riscos, né? O mundo vai acabar, a saúde vai virar o caos. O grande problema do Brasil é o saneamento básico. Né? Esse é um problema de gravidade. A água escorre. É esse o problema de tecnologia que a gente precisa. Né? Mas regulação da inteligência artificial tem essa dificuldade. Dito isso, a gente precisa agir, a gente precisa fazer. Hoje mesmo a ONU colocou uma resolução sobre inteligência artificial pedindo 3 coisas para o desenvolvimento, porque ela tem impactos muito rápidos. Então, respondendo a sua pergunta, qual que é a maior dificuldade hoje? É tempo. É tempo da gente entender o que as coisas são e de saber qual que é as alternativas e a melhor escolha para a gente reagir a elas. Mas é tempo, mas a gente já sabe que não dá tempo, né? Isso. E qual é a solução, então, desse paradoxo? Como diria Nemo, como diria Doris, continue a nadar. É isso. A gente precisa de mais multissetorialismo, a gente precisa de mais órgãos que juntem diferentes setores para pensar o problema. Hoje mesmo apareceu uma proposta nos Estados Unidos que, em vez de criar um comitê, um conselho, né, eles fizeram uma proposta onde cientistas colocam ideias, propostas de como regular, mas não uma vez na vida, de forma institucional, onde você tem um canal para receber inputs da academia. Então, a gente precisa de mais mecanismos de construção colaborativa de políticas públicas. Né? Não é a gente batendo na porta do Congresso ou o Congresso falando, pode entrar agora. A gente precisa desses mecanismos. E a gente é muito carente disso, Dri. O Brasil, entretanto, porém, contudo, é muito criativo. Né? Nós temos o Comitê Gestor da Internet. O Comitê Gestor da Internet, desde 93, né, quando começa a ser pensado, ele já pensa de forma multissetorial na internet. Nenhum outro país tem algo tão estruturado e tão permanente como o nosso. Então, a gente precisa de mais mecanismos, porque as pessoas participando, fica mais fácil da gente... Você pode entender tudo. Mas a gente entende diferentes aspectos, diferentes partes, a gente endereça o problema de mais pontos de vista. Tá bom, mas onde a gente está agora com a proposta do Congresso? Se você for comparar com as propostas que não são só propostas, né, que já estão andando na Europa, nos Estados Unidos, como que a gente está? A gente está mais ou menos, está pior, está melhor, como é que é? Vamos organizar, tá tipo pelotão de maratona. Tá todo mundo junto, ninguém saiu, sabe? Tem um na frente, mas tá 12 segundos na frente. Então, existem 2 grandes teses de como regular a inteligência artificial. Os Estados Unidos têm uma posição mais principiológica de autorregulação. Então, eles querem uma regulação mínima e, para problemas específicos, lidar com setores. O problema da saúde vai para a agência da saúde, o problema de crédito vai para a agência de bancos, o problema disso vai para nuclear, vai para a agência nuclear. Né? Então, essa é a solução deles. Define princípios, é common law, né, a diferença daqui,
você coloca uma obrigação ali da autorregulação, do mínimo que tem que ser feito e requerimentos para isso, e você aposta na capacitação, no financiamento, na centralização nos setores de acordo com o Estado que está regulado. Do outro lado do oceano, a União Europeia tomou um caminho oposto. Ela tomou o caminho guarda-chuva. Ela definiu que vai fazer uma regra para toda e qualquer inteligência artificial e tudo ali se aplica ali. Tem coisa que é mais para essa área, mas a lei se aplica toda, uma regulação guarda-chuva. Foi proposto em 2021, muitas discussões, foi votado. Agora está quase entrando em vigência daqui a pouquinho. Ninguém conhece o texto final ainda, porém, contudo, daqui a pouco votaram, daqui a pouco eles vão publicar. Não é diferente lá do que aqui, mas eles fizeram isso. E é o primeiro país a fazer uma grande regulação. Correndo pelo lado, ali naquela pelotão de maratonas, né, você vai ter Japão, que fez uma regulação específica para IA generativa e propriedade intelectual. Você vai ter a Austrália, que fez uma questão para implementação. Você vai ter o Canadá, você vai ter o Chile, você vai ter o Reino Unido, você vai ter diferentes atores ali com diferentes estratégias. E onde é que está o Brasil, né? O Brasil... Antes de você falar onde está o Brasil, você tem algum favorito nesse pelotão lateral aí? Não, eu acho que a Inglaterra talvez ela tenha pegado um pouquinho da União Europeia e um pouquinho dos Estados Unidos. Então não é só a autorregulação, ela deu uma caprichada ali em algumas regras gerais, mas não é regras gerais que te obrigam à periodicidade de você ter guarda de log, mesmo que você seja uma startup de 5 pessoas, né? Então, eu acho que a Inglaterra é um bom lugar para olhar para isso. É um meio termo, que deve ser o caminho que a gente devia se inspirar aqui, é onde a gente está se inspirando. Então, começa em 2020 e 2021, a Câmara põe um projeto, uma semana vota, e é um projeto bastante inspirado na tradição americana. Ninguém mais apoia esse projeto, porque ele é muito 2021, já passou, né? Nem os Estados Unidos apoiariam mais algo assim. Então, esse projeto está datado, mas ele é uma fonte de inspiração. No Senado, o Pacheco, o presidente, criou uma comissão de juristas, e ali você teve um texto que tem muita cara de jurista. A grande crítica que se faz é que não ouviram a indústria, que não ouviram a sociedade, que fizeram basicamente o que a indústria quis. É um pouco injusta essa afirmação, porque eles fizeram mais de 100 audiências públicas. Mas é justa a afirmação porque eles utilizaram muito pouco do que foi falado. Então, é uma regra com muita cara de jurista, de direito civil, constitucionalista, a ideia de garantias. É uma regulação que inspira a nossa Constituição, né, de garantivismo e tudo mais, mas que na prática você talvez tenha problemas. Esse anteprojeto de lei ele é bastante publicado, celebrado, divulgado, criticado, e aí o Pacheco, em algum momento, coloca esse projeto como dele. Então, a gente tem um segundo projeto grande, tratando ali no Congresso, e ele é um projeto muito inspirado na União Europeia. Ele não é igual, ele não é uma cópia, não é um Ctrl-C, Ctrl-V, mas ele se inspira no sistema de riscos, na agência reguladora, e vários elementos que tem lá. Então, já fiz uma contagem, metade dos artigos ele é bastante inspirado ou igual ao da União Europeia, mas com um toquinho malagueta brasileiro ali, né? E, de certa forma, esse projeto, o que ele faz é o seguinte: a União Europeia tem uma lei de inteligência artificial, mas essa lei ela não está no vácuo. São mais de 20 leis que vão falar sobre esse mercado digital. Você tem lei de uso de dados para o governo, lei de interoperabilidade, lei de cibersegurança, todas essas feitas nos últimos 4 anos. Então, essa lei específica do UAI Act, que eles têm lá, ela vai ser muito protecionista e pouca coisa promoção e inovação. Por quê? Porque eles têm um monte de outras leis. Aqui a gente fez o seguinte, a gente pegou essa lei e silenciou sobre as outras. Então, a gente aumentou a proteção, diminuiu a inovação nesse projeto e a gente basicamente compromete a competitividade do Brasil, porque você cria algo que você coloca uma grande carga de exigências para pequenos, médios e grandes. A gente já sabe que isso não dá certo, porque a GDPR deu errado por isso. Se a Lei Geral de Proteção de Dados na Europa deu errado, em parte, é por causa disso. Porque qualquer empresinha tinha que ter lá uma pessoa especializada. É muito mais caro para uma microempresa ter isso do que para uma Microsoft.
Então, a hora que você coloca muita regulação, você está usando o Estado para concentrar mercados e para combater, e para reduzir a competitividade interna. A União Europeia não fez isso. Ela está financiando centros de processamento de dados, centro de bancos de dados para uso de treinamento, financiando educação, ela tem leis de inovação, sandbox lá, é uma obrigação do Estado, aqui uma faculdade. Então, a gente meio que está nesse dilema que é o seguinte, o Congresso, né, a Câmara, tem um PL que está desatualizado, a gente não acredita mais porque há riscos reais. Mas o do Senado também está muito complexo e botando em risco algumas coisas que a gente tem aqui. Moral da história, você tem os 3 poderes falando esse semestre que querem uma lei de IA. Lula ontem falou novamente que queria uma lei de inteligência artificial, né? Mas o Barroso já falou, o Pacheco falou, né? Mas ninguém concorda que texto é esse. Na verdade, todo mundo quer, mas não há nenhuma justificativa, não há nenhum consenso em querem o quê. Então, essa é a situação que a gente está ainda. A gente não tem tempo nem para pensar o que poderia estar acontecendo. A gente combinou com o cachorro do Fábio de latir para ficar legal, para combinar com outro episódio que a gente teve um cachorro latindo. Eu quero só falar isso aí. Escuta, não, e tem um agravante aí que o Lula, nosso presidente, falou que estava meio cansado da história de inteligência artificial, né? Que nem começou e ele já cansou. Então, como é que a gente vai enfrentar esse desafio se no começo já estamos pedindo água? Mas eu queria aproveitar que você falou de sandbox para tentar entender um pouco o que seria o ideal. A gente tem casos de sandbox, por exemplo, na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, com as inovações do Banco Central, que são super legais, né? Acho que precisa explicar o que é sandbox e como é que a gente poderia usar para sair desse problema de inteligência artificial. Pois olha, já fazendo merchan do relatório que a gente lançou quarta-feira, com apoio do governo britânico, tem um mapa da sandbox no governo do Brasil. São 7 nacionais, são mais de 30 cidades que fizeram. Sandbox, ou caixinha de areia, ou testbed, e outros nomes que vão ter, é um espaço de experimentação ágil, né? É uma permissão que você coloca para colocar a gente lá dentro, na asa do governo, para você desenvolver coisas, experimentar e fazer. Né? Elas são muito necessárias, elas são muito interessantes. Tem como fazer sandbox dar errado? Tem, mas elas dão muito certo. Essa é a grande realidade que a gente tem aqui. Quando você tem na União Europeia, eles fizeram obrigatório o Estado ter sandbox para inteligência artificial. E conforme o texto foi sendo discutido, foi ficando cada vez mais obrigatório. Então lá, o Estado é obrigado a financiar esse sandbox. Ele é obrigado a colocar pessoas para trabalhar nesse negócio. Ele é obrigado a colocar pequenas e médias empresas. Tem uma série de obrigações que estão colocadas lá, porque se entende que sem sandbox, você só protege, você não incentiva uma indústria nacional. Aqui, da forma como está o texto do Senado, que é o único que menciona sandboxes, você vai ter como uma faculdade do Estado, né? Tem lá, o poder público poderá autorizar, se quiser, tiver afim, for oportuno, né? Sandbox. Você vê, a gente tira um dever do Estado, que é de concentrar, combater a concentração, por uma faculdade do Estado de fazer sandbox se ele quiser, né? Deixa que aí voluntário funciona. Então, isso é bastante temerário. Mas o Brasil tem boas experiências de sandbox. Uma de inteligência artificial está sendo executada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Currículos que a gente esquece. Eu fui membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados, da ANPD, né? Está na fase inicial ainda de definição do escopo, mas é muito interessante. O Banco Central tem ótimas sandbox que vão pensar no sistema financeiro, SUSEP tem também, CVM tem também. Você vai ter a aviação fazendo, você vai ter saúde fazendo, você tem ótimas experiências aí. E quem realmente está fazendo coisas sobre inteligência artificial no Brasil, o poder mais avançado é o judiciário. Né? Não há outro país que tenha isso. Fazendo merchan, tem um relatório que a gente fez com as 40 usos de inteligência artificial no judiciário, que estão por aí já há 2 anos, e basicamente porque eles se julgam e eles têm dinheiro. Então, quando eles falam, quero fazer, eles fazem. Alguém no executivo precisa passar para o Tribunal de Contas, lei de inovação, marco não sei o quê, né? O judiciário fala, tá valendo. E esse é um dos motivos pelos quais a gente tem. Dito isso, eles também são muito, muito, muito inquietos em propor coisas novas. Eles têm experiências geniais de inteligência artificial que nenhum outro judiciário tem por aí.
Que legal saber disso, Fábio. E em cima desse tema, eu queria trazer para a mesa também o tema de cibersegurança. Você, algum tempo atrás, escreveu um artigo aqui para MIT. Como que você acha que fica essa parte também relacionada à inteligência artificial, Fábio? Olha, ontem eu dei uma palestra na Smart Cities Expo e citei essa pesquisa, né? Fazendo outro merchan, é muito legal, os infográficos, inclusive, que tem nesse artigo. E o nome da palestra era A Palestra Mais Chata e Mais Importante que Você Escutará Hoje. O tema é manutenção. E eu dei uma palestra sobre manutenção de sistemas. Por quê? Porque no desenvolvimento e no crescimento, está todo mundo preocupado. Quando vai para a maturidade e no declínio, você tem um monte de dados, você tem um monte de usuários e as pessoas não se importam com aquilo. E é lá que acontece a capa no jornal de 220 milhões de dados do SUS vazados. Então, o Brasil, todo o país tem um problema crítico de segurança cibernética, basicamente porque é muito mais fácil você avançar e invadir do que se proteger, né? A inteligência artificial, ela só aumentou essa capacidade, mas sempre foi assim. E no caso do Brasil, a gente estava numa posição lá embaixo em cibersegurança, melhorou um pouquinho, mas a gente é uma peneira, né? E quanto mais você for para estado e municípios, empresas, né? Uma das frases que eu usei ontem é: se você acha que seu celular toca muito com ligação indevida no dia, é porque você não viu ainda quantas tentativas de ataque tem no seu servidor todo dia. Porque as pessoas, elas não veem isso. Então, cibersegurança é um problema crônico que a gente tem. A inteligência artificial é um problema de cibersegurança? Ela tem suas particularidades, mas eu diria que ele tem problemas maiores, né? A hora que você fala login, você está muitos anos atrás da inteligência artificial. Dito isso, é muito interessante ver o que os Estados Unidos estão fazendo de segurança cibernética para inteligência artificial, né, no NCSI. E é muito interessante também ver o que a Inglaterra está fazendo de segurança cibernética com a agência de cibersegurança deles. Mas quando você diz que é interessante ver, está alguém vendo, alguém que possa fazer algo a respeito, está vendo isso? Está acompanhando? Na Inglaterra, eles têm uma ideia que eu gosto muito. Eles criaram um anel de confiança. Eles pegaram 1.000 empresas do Reino Unido, né? Vem a agência de cibersegurança, e a agência monitora desses 1.000 se eles foram invadidos ou não. E esses 1.000, se forem invadidos, podem chegar para esse anel e falar: fui invadido. Nesse círculo de confiança, você tem uma suspensão temporária da responsabilização, né? Então, quando você não tem isso, o que acontece? Se você teve dados vazados ou foi invadidos, a primeira atitude que você vai fazer é esconder. Por quê? Porque essa é a lógica econômica, né? A lei manda fazer. Gente, se forem descobrir, é melhor contar. Mas se ninguém for descobrir, porque é da fábrica de Taubaté e os funcionários, deixa aí, não conta para ninguém, né? Então, essa regra que eles têm lá, né, que funciona para a cibersegurança, também inteligência artificial, mas para cibersegurança, infraestrutura de cibersegurança em geral, ela mostra alternativas que a gente tem de ser inovador na forma de envolver diferentes setores para ter resultados concretos, né? E tem um termo em cibersegurança que a União Europeia, inclusive, trabalha como um termo diferente, que é resiliência. Resiliência cibernética é a ideia do bambu. Você torta o bambu, mas ele volta. Você tem certeza que você será invadido, você tem certeza que vai ficar fora do ar, né? Para quem está aí em Porto Alegre, teve certeza que ficou sem luz uns dias. Resiliência é de você colocar uma repetição naquilo, de você colocar um caminho B, de você ter capaz de chegar ao mesmo estado antes. O preparo do Brasil para resiliência é quase zero. Tanto que agora um dos tribunais superiores da Justiça ficou uma semana fora do ar por causa de um ataque de sequestro de dados. Teve um Tribunal de Contas, não vou falar o estado, que ficou um mês fora do ar por sequestro. E se você for ver na cidade, você vai encontrar zilhões de casos desses. Esse é o estado de cibersegurança do país. É uma peneira. E é governo e é setor privado, é tudo. Tudo. O governo, às vezes, está até melhor, né? Quando você vai para empresas que têm tecnologia no seu centro, né? Nubank, Uber, né? Magazine Luiza, você está falando em empresas que têm uma vocação para usar a tecnologia a seu favor. O nível de segurança lá é astronômico. Agora, quando você vai para a indústria de imóvel, que tem ali na sua cadeia de valor, né, na cadeia de suprimentos, uma conectividade,
Quando você vai para quem colhe soja e está transportando em caminhão, quando você vai para o Brasil real, é o primo do dono que faz. Basicamente, sabe, contratei por R$30 para rodar um negócio de 1 bilhão. É bastante problemático. Pouquíssimas empresas têm um Chief Science Officer ou um Chief Security Officer, alguma coisa assim. Muito poucas mesmas. E também, Adri, não tem escola para isso, né? A gente não aumenta as vagas de TI faz muito tempo, né? A gente tem uma carência enorme desses profissionais. Então, a gente tem um problema. Quando perguntam o que a gente pode fazer para a cibersegurança do Brasil, o que eu falo é o seguinte: educação. E aí, daqui a 20 anos, a gente vai ter um cenário diferente, porque hoje você pode botar na lei que é obrigatório você proteger os dados. Se não tem quem faça isso, você pode ter certeza que o compliance vai ser baixo. E a gente tem aqui, a gente conversa muito com a Brascom, né, Douglas? E a Brascom está muito nessa aposta aí de convencer o governo, nesse exercício de convencer as partes, e com um pouco as partes também, para chegar a uma solução para essa falta de educação gigantesco, né? Acho que... Tem a pesquisa de quantos profissionais de TI faltam. Se eu não me engano, a última vez que eu vi era 500 mil. Ou seja, turma de faculdade geralmente tem formando 15, 20. Divide 500 mil por 20 e calcula quantas turmas de formandos a gente precisa, entendeu? É esse o desafio. Ai, socorro. Eu sugiro não fazer a conta, que senão não dorme de noite. Aí dá pesadelo, é pior. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você falou isso do judiciário, que o judiciário está mandando bem, etc., outro dia eu vi o ranking do Banco Mundial, fazia um tempo que eu não olhava, e o Brasil está em segundo de governos, né? O ranking de governos mais digitais. O Brasil está em segundo lugar, atrás só da Coreia do Sul. A gente está na frente da Estônia, cita-se a Estônia à torta e à direita, e a gente está bem na frente da Estônia, tudo. E aí é um dado impressionante, porque, de outro lado, a população continua reclamando um monte da experiência de usuário, né? Eu sei que você acompanha muito o GovTex e tudo isso. Como explicar, primeiro, essa posição no ranking? Tem gente que fala, não, foi o Pix. Fizeram o Pix, aí a gente subiu no ranking. Como explicar essa experiência, esse sucesso, né, esse lugar no ranking? E como explicar que todo mundo continua reclamando tanto, com a sensação de que nada está andando, etc. Eu acho que a gente tem que primeiro considerar o seguinte: toda metodologia tem uma salsicha. Então, a primeira coisa é entender como é que se cria aquela salsicha. Se você perguntou para uma pessoa o que ela achava de si mesmo e você considerou isso, não essa metodologia, mas tem outras que a ONU fez que teve isso, é uma metodologia bastante ruim. Se você tem 100 indicadores preenchidos de forma multissetorial, é outra coisa. Eu acho que o Brasil está na frente da Estônia? Não está. Né? Eu estou indo para lá mês que vem, eu tenho certeza que não está. Né? Mas o Brasil está atrás do Zimbábue? Não, o Brasil é absurdamente evoluído em termos de digitalização. Isso vem numa cultura de software aberto lá dos anos 2000, isso vem de dados abertos, de governos comprometidos com isso, de muita inovação nos estados, de muita inovação nas cidades. Né? Então, o Brasil, em termos de tecnologia no governo, ele é muito avançado em relação aos outros. Né? Para quem acha que não, passa um tempinho na Alemanha, vê o que eles acham do sistema deles e aí a gente conversa. Né? O Doug passou. Entendeu? Aquele sistema que você fala, meu Deus do céu, quero morrer isso, né? É isso que você escuta de lá. Aqui tem o Pix, tem o GovBR, você tem infraestrutura nacional de dados, você tem, sabe, muita coisa interessante. Então a gente tem que sempre lembrar, o Brasil é um dos primeiros países a ter portal de transparência, 2004. Né? Antes da LAI, o Brasil já tinha um portal para você acompanhar os gastos. Né? Ontem eu escutei o Tribunal de Contas da Paraíba tem controle, tem portal de transparência em tempo real de tudo que é feito. Né? Então, assim, o Brasil tem ótimos exemplos. Entretanto, é um sistema, é uma questão sistemática. Né? Então, vamos pegar o Pix. Né? O Pix é incrível? Ele aumentou os golpes? Sim. Por que ele aumentou os golpes? Porque ele aumentou a lucratividade do modelo de negócio de pequenos golpes. É culpa do Pix? Não. É culpa do sistema de identidade que a gente tem, que é uma zona. É culpa, sabe, da internet, que é cara. É culpa da educação, que não chega. É culpa das empresas que terceirizam para o consumidor. São vários culpados para isso daí. Mas o Brasil é muito desigual.
Ele é o Brasil do 5G e ele é o Brasil dos 17% sem internet. Metade da internet no Brasil é pré-pago. Então, a gente tem que lembrar que o Brasil é muito desigual, mas ele também é muito avançado. Para mim, sempre é a lei do... Né, a música do Ney Matogrosso, né? O Brasil é igual Garrincha Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho, então de certo nada vai dar. Porque a gente é esse país de contraste, sabe? E a gente vai se virando sozinho. Mas tem Aleijadinho, entendeu? Não tem tanta poesia, mas o Peter Drucker falava um negócio, ele falava assim, o Brasil, vocês fazem as coisas diferentes do que todo mundo faz. Ninguém diria para fazer desse jeito, mas dá certo. Uma internet, ponto de cultura, certo? Olha a ideia do ministro Gil. Falou o seguinte, em vez de a gente abrir um edital para levar a internet, né, vamos fazer o seguinte, quem levantar a mão dá. E aí ele fez um pacote, R$10 mil de fibra ótica. 1.000 centros de cultura foram feitos. Os resultados desse programa são enormes. Ele inverteu a lógica o Estado precisa de confiança para dar dinheiro, para falar, quem tem cultura precisa de internet. Bora lá, porque o desenvolvimento econômico e social vale a pena. Então, o Brasil tem ideias geniais sobre tecnologia. Muito bom. Muito bom, adorei. E Fábio, queria trazer um novo assunto aqui para a pauta também, que é a questão de criptoativos, Web3 e NFTs, tá? A gente sabe que o ITS trabalhou com criptoativos, mais especificamente criou o Bitcoin Hub, certo? Recentemente a gente viu aí a alta, né, do Bitcoin, e aí tem aquelas conversas, né, de almoço de domingo com a família, algumas pessoas com inveja do cunhado, né, que antes falava que o Bitcoin era besteira, e viu a carteira do cara saltando não sei quantos por cento nos últimos meses, enfim. Tem várias expectativas em relação à valorização do criptoativo, né, de $100 mil, segundo uns, outros 500 mil, enfim. Queria te ouvir a respeito desse tema, o que você acha dessa Web3, os NFTs, dos criptoativos, e um ponto específico relacionado ao metaverso. Como o metaverso prometido e não entregue, ficou um gosto meio amargo na boca sobre isso? Eu acho que assim, Bitcoin, a gente acompanha desde o começo, desde o primeiro artigo do Sakamoto. A dica para Bitcoin se você tem problema com jogos, se você tem problema com pressão, se você precisa do dinheiro, afaste-se de criptomoedas. Estatisticamente, você vai perder dinheiro. 70% daquele mercado pertence a poucos players, você não tem voz lá, e se você achar que você sabe apostar, você não sabe, porque você tem pressão alta, porque você tem problema com o jogo, ou porque você precisa do dinheiro. Agora, se você quer comprar e você tem esse dinheiro, é só esperar o Bitcoin cair. A hora que der aquele desastre, assim, o Bitcoin vai acabar, compra. Então, quem comprou a 10 mil, vendeu a $60 mil. Aí caiu, né? Foi para 15, comprou, agora é 60. Então, se você quiser investir em Bitcoin, só espera rolar, porque vai rolar, né? É um mercado especulado, sempre vai continuar caindo, e você compra. Se você não tiver problema de pressão, se você não tiver problema com jogos, se você não precisar do dinheiro. Porque lembra, pode ser que não volte, é uma possibilidade. Mas blockchain é uma tecnologia que é de transformação digital. Ela permite coisas diferentes, né? Vamos falar de governo, né? O Brasil tem uma rede blockchain na Mercosul de duanas. Para as duanas Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina trocarem informações, existe uma rede blockchain com nódulos em cada uma delas. O GovBR, a base dele é blockchain, por causa do BCPF, né? Em 2017, a gente fez com o BNDES o primeiro Fórum de Blockchain for Gov do Brasil. Ali já existiam 17 iniciativas do governo em blockchain. Em 2017, país nenhum tinha isso, porque a gente viajava pra caramba, né? A gente sabia o que estava acontecendo. NFT, ela é incrível, mas a lógica é o seguinte, tudo aquilo que puder ser gamificado, se tiver valor econômico, será. E aí, esses mercados, quando surgem, infelizmente, eles são vítimas dessa coisa que acontece fora do código. O Bitcoin não tem falhas, mas o Bitcoin não tem Banco Central, né? É possível de você apostar contra a economia do Brasil? É difícil, mas é. Mas se você tentar, o Banco Central te corta, né? Então, o Bitcoin não tem isso, porque ele é só o on-chain, ele não tem o off-chain. Então, são sistemas que são muito vulneráveis, quando financeiros, ao abuso externo, não ao abuso interno,
ao abuso de poder de mercado externo, né? E contra isso tem pouquíssimas coisas a fazer. Mas outra coisa que país nenhum tem e que o Brasil já tem piloto. O Banco Central já lançou, só tem piloto por enquanto, o Drex. O Drex é uma rede de tokenização de bens. Ele não é uma moeda digital, a gente não precisa dela. Mas ele é a capacidade de você criar qualquer bem em token. Vou dar um exemplo que eu escutei ontem, que é de uma rede outra, mas que seria a mesma coisa. Fizeram um teste na França, registraram um carro na blockchain, certo? E compartilharam esse token com Bluetooth de vários celulares. Roubaram o carro e saíram por aí. O carro foi pego. Porque a hora que ele passou no celular XYZ, a polícia já foi avisada e ele parou lá. Ou seja, só de você tokenizar o seu carro, você já tem um grande mercado aí que pode ser feito. Então, o Brasil está colocando para frente isso, já existem pilotos. O Lift, que é um laboratório de inovação do Banco Central, é interessantíssimo, ele tem livros muito legais sobre isso. E a blockchain. Mas, finalizando, eu acho o seguinte, eu tenho uma máxima que eu falo desde sempre. Não utilize blockchain, exceto onde preciso, né? Blockchain não é uma solução para tudo, ele não veio aí para substituir o Windows. O blockchain ele tem que ser usado onde tem um problema de confiança. Onde ninguém confia em ninguém, é ali que você vai usar o blockchain, porque é ali que ele funciona, né? Mas não é sair na torta direita. Mas o blockchain não tem uma coisa de... Quando você foi descrevendo essas iniciativas do Banco Central, eu fiquei pensando na inovação do tipo criador de mercado, criadora de mercado do Clayton Christensen. O blockchain, na hora que ele dá essa subvertida nas regras, ele não pode dar assim, uma grande vazão à inovação de um outro jeito. E aí as empresas... Porque também tem falta de confiança em muito lugar, né? Você fala para prestar atenção, tem muito lugar que não se confia em nada. As empresas não têm que olhar mais para isso, então? As empresas devem olhar, na verdade, mais amplo que blockchain são processamentos de registros descentralizados, né? O blockchain é uma dessas tecnologias que a gente mais conhece, mas tem outras. Existem mais de 20, Hyperledger, Corda, que você pode utilizar. Mas o blockchain é transformador porque ele é uma infraestrutura. Ele é uma coisa sobre a qual se constrói coisas e se constrói rápido. O NFT é um bom exemplo disso, né? A rede Ethereum decidiu criar um protocolo onde ela falava, eu vou botar um campo se você quiser registrar algo não fungível, né? Esse protocolo, eu acho que E218, alguma coisa assim, foi só isso. Alguém teve a sacada NFT. Do momento que isso aconteceu, para você ter vendido por 8 milhões, foram questão de meses. Então, ela é uma infraestrutura que permite uma criação estrondosa e rápida, né? Claro, ali o NFT para especulação, né? Todo mundo já perdeu dinheiro suficiente. Mas ainda se usa NFT para outras coisas, porque ele é um token não fungível. Eu acho isso muito legal. Mas cadeia de suprimentos, Dri, é uma coisa que é super influenciada pelo blockchain. Quer ver? Navio. Blockchain navio é super essencial. Ninguém confia em ninguém no navio. A seguradora não confia no container, que não confia em quem contratou a carga, que não confia em quem descarga. Ninguém confia em ninguém. Então, se você tiver que circular informação entre eles, eles vão segurar a informação. Afunda o navio e ninguém sabe o que está lá dentro. Então, com o blockchain, todo mundo diz de uma forma confiável o que é, mas aquela informação, ela por código, só pode ser vista se o navio afundar. Se você tiver uma justificativa plausível para aquilo, você pode até autorizar. Ou seja, eu tenho incentivos em compartilhar informação que pode ser útil. De outra forma, eu não teria, né? Por que eu vou dizer para a China que eu estou exportando que tipo de soja? Eu não. Mas agora, se for em blockchain, afundou, eu quero cobrar minha soja que estava lá. Perfeito. Então, vem muita coisa por aí, eu acho que as empresas precisam prestar atenção. Esse ano no Brasil vai sediar o G20. A gente tem falado bastante disso nas reuniões de conselho. Eu queria que você contasse um pouco aqui para a gente o que significa sediar o G20, o que significam as reuniões preparatórias, que muita gente nem sabe o que está acontecendo, e tem vários subgrupos, etc. E como que o Brasil pode sair melhor do que entrou nessa reunião. Basicamente isso. Primeiro um disclaimer, né? Eu sou consultor do Brasil no G20, né? De infraestruturas digitais.
Pelo ITS, nós estamos no T20, né, no grupo lá de transformação digital, então, de certa forma, eu estou envolvido, só para não parecer que eu estou de fora. Tem viés. Eu gosto de explicar, Adri, que o G20 é uma corrida de 400 metros com revezamento. Então, são 4 reuniões e são 4 momentos. É dezembro, é abril, é junho, é setembro e é dezembro. Então, ele acaba super rápido, né? É uma presidência que passa depois, a próxima é a África do Sul. É uma enorme oportunidade porque todo mundo traz a sua equipe de governo, todo mundo traz as suas empresas, todo mundo cria um espaço, é como se você dedicasse um monte de atenção. Em termos assim de hard policy, de coisas concretas, não tem nada, né? Eles vão fazer uma carta no final, é uma carta de princípios completamente opinativa, ela não é vinculativa, como seria outros tratados e coisas assim. Mas aquela carta, ela só tem coisas que criaram consenso. E aí, nesse sentido, existe 20 cabeças pensando naquela direção. O exemplo é a Índia no passado. Colocaram um monte de dinheiro? Colocaram. Mas eles também colocaram o termo DPI no mapa. Digital Public Infrastructure. Infraestrutura Pública Digital. Né? A gente já tem essas coisas faz mais de 30 anos, mas a gente não tinha um termo para isso. E eu estou revendo todos os dados do G20, não havia esse conceito antes de 2021. E ele realmente existe agora. Né, essa sacada que uma infraestrutura digital, seja de pagamentos, de assinaturas, outras coisas, elas podem revolucionar o país, tal qual a BR-101 ou BR-116. Né? A hora que a gente cruzou o litoral de rodovias, a gente conectou o país. Isso é a capacidade de uma infraestrutura digital, ele realmente transforma o país. Como acompanhar o G20? Né? Muitas das discussões são as salas fechadas, e muitas discussões acontecem junto com 18 outras. Então, não acompanhe o G20, porque ninguém acompanha o G20 todo. Se você quiser prestar atenção em alguma coisa, existe um grupo de trabalho que é o DEWG, Digital Economy Working Group. Esse é o mais interessante, que vai ter discussões sobre tecnologia e inovação que vão aparecer ali. Tem eventos que são abertos, tem eventos que são online. Vale a pena ver quem está nessas letrinhas, o T20, que é dos think tanks, o B20, né, que é com a CNI, que é o de business, você tem o A20, que é da academia, o S20, que é da academia, você tem o C20, que é a sociedade civil, você tem várias letrinhas ali que são grupos de apoio. É uma coisa complexa, parece quando você olha ali no laboratório, que você vai ver o que é que tem dentro de uma célula, que está tudo se movendo loucamente. Esse é o G20. Mas ele deixa legado, ele deixa um rastro de caminhos, e o Brasil está com uma agência ambiciosa, está colocando muito conhecimento nisso. Eu acho que o Brasil vai ter uma boa contribuição ali. Deixa eu só perguntar uma coisa, você citou identidade digital, esse vai ser um tema do G20? Porque eu sei que o ITS está pesquisando bastante sobre isso, né? E a gente tem uma demanda aqui dos nossos leitores por esse tema. Você quer falar um pouquinho disso? Muito. O DEWG tem 3 propostas, vou falar de cabeça agora, talvez tenha uma inconsistência, né? Mas uma delas é interoperabilidade e uma delas é identidade digital, né? De definir princípios e padrões e safeguards e guardrails para a identidade digital. O Brasil tem uma identidade forte, que é o GovBR, né? A China, a Índia tinha dela, que era o Aadhaar. Tá claro que todo país tem que ter o seu, né? Não dá para ficar sistemas descentralizados, né? Com cadastro e login cada um, você precisa ter essa infraestrutura de identidade, e o Brasil tem muito a oferecer por isso, porque o GovBR ele é realmente muito legal. O único problema do GovBR é o modelo de negócio. O GovBR tem que ser gratuito para todo mundo no governo, né? Por quê? Porque a gente paga imposto para infraestrutura, né? O que você faz é que um pedágio, todo mundo que vai utilizar aquilo, você não, cidadão, mas o governo tem que pagar para o SERPRO, né? Não que o SERPRO não possa cobrar pelas coisas, mas ele seria mais transformador se as prefeituras não tivessem que pagar essa conta, né? Muitas ideias, isso está melhorando, está transformando, mas ainda tem essa lógica de Big Tech, ainda tem essa lógica de eu faço uma solução e pago minhas contas, né? O SERPRO é igual o SUS, não foi feito para dar lucro, ele foi feito para desenvolvimento do país. Então, essa é a única crítica que eu faço ali ao GovBR. Todos os países estão de olho em identidade digital,
e eu acho que é um dos grandes legados. O segundo é pagamentos, que é o Pix. Esses são os dois carro-chefes. Eu, particularmente, isso é coisa do passado, né? A moda agora é DPIs para meio ambiente. Eu já quero pensar em uso de imagem de satélite, eu já quero pensar em escoamento de produção, eu quero pensar em crédito de carbono, eu quero essas grandes soluções de infraestruturas para essas coisas. Porque o resto já está com quem presta atenção. Eu quero prestar atenção no que vai vir por aí. Adorando a nossa... Quão eclético o nosso podcast aqui está sendo, tendo sugestões musicais hoje, tu, Fábio, tá inspirado. Vou fazer minha última pergunta aqui para depois passar a bola para a Adri, que estou empatizando aqui com os executivos e executivas, tá, que estão nos escutando, Fábio. Você e o pessoal do ITS como advogado, acho que as empresas, como vocês acham, na verdade, né, que suas áreas de inovação, as áreas jurídicas, de governança, compliance, devam olhar, estudar e se adaptar para esse novo momento, né? Tem muita coisa para mudar, estão na direção correta, enfim, conta para a gente o que você pensa sobre. Olha, essa é uma pergunta que eu posso responder só citando a MIT Sloan no Brasil, porque eu consigo pensar em vários artigos que dizem exatamente como fazer isso, né? Dos artigos que é lá que eu gosto muito, eles foram estudar qual que era a principal causa de morte de inovação nas empresas, e a interação entre equipes. Você tinha equipes que competiam entre si e que, sabe, não compartilhavam informação. Você muda essa dinâmica para ser um ambiente mais pró-inovação e o resultado vai lá em cima. E quando eu falo MIT Sloan Review, você vai ler o artigo, é pesquisa, não é achismo, né? Você tem realmente essas evidências lá. Então, a cultura de inovação, eu acho que é a primeira coisa que tem que chegar, né? Mas eu acho que, se eu pudesse falar um incentivo para as empresas pense aberto. Toda solução fechada, ela é mais limitada que uma solução aberta. A solução aberta é mais difícil de fazer, né? Mas é ela que tem potencial. O Pix é aberto, qualquer banco pode usar. Imagina se você tivesse que fazer igual conta de luz, que se cadastrar banco a banco para fazer, né? Não, ele é aberto. Qualquer um que tiver, passar naquele grau ali de permissionário, está dentro para operar ali. O GovBR, ele deveria ter uma interoperabilidade com qualquer sistema de identidade. Para entrar num condomínio, não faz sentido você dizer o seu RG, certo? Muito obrigado por isso. Né? O único sentido é porque a lógica do condomínio é fechada. Ele quer uma solução ali. Aí ele fica com o pepino do LGPD, aí ele fica com o pepino de contratar gente, é custo. Então, se você pensar aberto, né, eu acho que o caminho sempre será por ali. Mas isso é muito difícil de fazer. Começa pela cultura da inovação. Deu certo? Olha com carinho o que é abertura e interoperabilidade, porque é lá que está o transformador. Maravilhoso. Você sabe que você citou Big Techs, eu fiquei lembrando uma conversa nossa aqui. Eu já vou chegar num bloco aqui super, que eu estou louca para saber suas indicações aqui. O nosso ouvinte, nosso espectador já está acostumado que a gente sempre pede várias indicações para os entrevistados. Mas antes eu lembrei que a gente discutiu muito essa coisa dessa concentração das Big Techs, né? Big Techs contra o mundo. E nós não falamos disso aqui. Você acha que as Big Techs vão ganhar o jogo e vai ser Big Techs contra o resto de nós? Eu acho, Dri, que vamos pegar a internet, né? Quando a gente cria a internet, a gente coloca o princípio de neutralidade de rede, né? Quem está distribuindo a internet não pode discriminar um dado, porque senão ele vai discriminar aquele que paga para ele. Quem pagar vai antes e o depois. Embarque em avião é isso, né? Por que o diamante embarca antes? Porque ele paga mais, né? Mas a gente cresceria muito mais se todo mundo pudesse utilizar esse recurso da mesma forma. É daí que vem a inovação. E a neutralidade, ela foi criada para combater a concentração, mas já se sabia que seria insuficiente para combater a concentração, ou seja, ela é necessária, mas ela não é suficiente para isso. O que a Europa está experimentando agora? Ela está experimentando regras para combater a concentração. Alguns concorrentes são guardiões do portões, gatekeepers. Esses têm regras diferentes. Pode competir? Pode, mas não de igual para igual, né? Não de level playing field. Então a gente precisa urgentemente pensar nessas atualização das leis antitrust, das práticas, porque a tendência do mercado é concentrar. E concentração, nesse caso, é ruim para todo mundo.
é ruim para a Meta, é ruim para a Microsoft, porque quanto mais concentra, menos mercado tem. Porque o que gira mercado mesmo é um ecossistema diverso. E aí, se todo mundo só tiver Word para contratar ou Google Docs, você já entendeu que você não tem um universo de possibilidades que você poderia ter. Então, André, a verdade é que a gente não tem ainda soluções para evitar a concentração de mercados no digital. Se você for para a indústria farmacêutica, se você for para soja, se você for para carne, você vai achar essas big meat, né? Big alguma coisa. Porque esses mercados, eles têm uma tendência a concentrarem, né? A produção de carne, produção de soja, a internet. Então, a gente acaba prestando muita atenção nas big techs e esquece que nós temos um problema que se chama capitalismo. O capitalismo sempre se sacaneia. Ele sempre favorece uma competição louca, mas daqui a pouco ele fala, ih, caiu a casa, vamos todo mundo perder. Então a gente deveria avançar nessa discussão, porque a gente tem que ter um capitalismo, né, um sistema que seja de equidade. Não é todo mundo ser igual, mas é todo mundo ter saúde, é todo mundo ter educação, é todo mundo ter qualidade de vida. Esse é o objetivo dos estados, né? Para isso que a gente criou essa instituição chamada Estado. Maravilha. Que bom que eu perguntei isso off-topic aqui da lista, mas valeu a pena. Então, agora eu vou pedir para você fazer umas indicações assim aleatórias. Eu sei que você poderia indicar 20 mil coisas em cada item, mas você vai ter que escolher, tá? Então, um livro. Vixe, Maria! Eu vou sugerir um livro chato, mas muito legal. É um handbook, então é uma coletânea de artigos sobre governança. Né? Eu acho que é da Sage, Handbook of Governance. Agora não sei se é da Sage ou da Palgrave. Por quê? Porque todo mundo deveria ver a diversidade e complexidade das formas de governança que existem. A gente tem muita carência disso. É o livro mais legal que se leu na vida? Não. Mas eu acho que ele é razoavelmente importante para você ter uma contribuição. E é uma linguagem acessível, porque são artigos que é para introduzir pessoas novas no método. De inteligência artificial, tem vários legais, eu leio todos, mas eu acho que a grande carência hoje é isso. E tem uma pessoa que se chama Beth Novak, né? Ela foi a chefe de tecnologia do governo Obama, ela é uma pessoa incrível, e ela tem livros muito legais sobre governo e cidadão. Então, tem um que se chama Smarter Citizen, Smarter State, né? Cidadão esperto, governo mais esperto, porque ela vai falar desse poder de você utilizar diferentes pessoas para resolver problemas. Então, Beth Novak e Handbook de Governance, eu acho que são as minhas indicações de leitura. Excelente. Filme ou série? Série? Eu vou ter que citar a última que eu tô vendo, que é Physical 100. É impressionante, divertidíssimo de você ver aquela cultura coreana com a cultura cinematográfica e tudo mais que está acontecendo. Tem coisas muito melhores aí, mas eu não uso filme e série para pensar coisa séria, então eu não sei. Mas eu indico alguns canais do YouTube para isso. Tem um que se chama Verisatium, né? É um nome fictício de um elemento que ele criou. É um cientista australiano e os vídeos dele são incríveis. Hoje eu vi um vídeo que era sobre a construção das espadas chinesas, toda a ciência por trás, por que ela é curvada, por que ela tem aquelas características, por que o Japão descobriu aquilo 3.000 anos depois do resto. É muito interessante. E um dos vídeos favoritos que eu tenho dele é o algoritmo mais importante do mundo, que é o algoritmo que nos permitiu acabar com a bomba atômica, né? Porque você fez tratados para acabar com a bomba atômica em todo lugar, exceto embaixo da Terra. Então, ficou acertado de que se tivesse uma forma de russos confiarem em americanos e vice-versa, todo mundo parava. Mas como você não sabe, você continua experimentando a bomba. E esse é o algoritmo que a gente está usando exatamente agora, né? O que era impossível era de você mensurar vibrações da Terra e descobrir quais deles eram de bomba, quais deles eram de abalos sísmicos normais. E a forma de fazer isso foi verificando que algumas curvas, elas se repetem. E elas se repetem de tal forma que você pode ir dobrando e compactando e você pode desfazer. Então você não tinha capacidade de processamento, mas a hora que você dobra 8 vezes, fica 64 vezes mais fácil, você consegue. Este vídeo aqui que as pessoas estão assistindo, ele está sendo compactado com esse algoritmo,
né? A transação financeira que você está fazendo, ela funciona com esse algoritmo. Então, o canal do Verisatium, para mim, né, o YouTube para essa geração perdida é o novo Oscar. Então, Verisatium. Adorei! Nossa, já vou ver hoje. Música. Música, eu vou recomendar Soro. Soro é uma nova ferramenta que cria música de inteligência artificial. Vá lá, sugire sua balada, o nome da pessoa que você ama, peça para ele fazer um pagode, uma música metal, uma ópera, e você vai ver esse mercado. O texto do Ronaldo Lemos, da coluna da Folha dessa semana, trata justamente disso daí. É incrível. Música talvez seja coisa do passado. Não fala isso! Talvez restaurante não vai ter mais que pagar direito autoral, elevador não vai ter que pagar. É uma transformação muito boa. E a sacada é do Ronaldo Lemos na coluna dele, da Folha. E por enquanto é gratuito ou tem que pagar uma fortuna? É gratuito, até todo mundo está viciado, né? Então, é o freemium, né? Se fosse free, seria grátis. Freemium já te dá uma ideia que tem o premium vindo aí, entendeu? Tá bom. Esporte, você tem algum que você pratica, que você gosta? Esporte, eu pratico todos os esportes, eu pratico muitos esportes, acho que o que eu mais pratico hoje é ciclismo, mas a minha paixão sempre é a ginástica olímpica, eu acho fenomenal. Então, se eu pudesse escolher um esporte, eu escolheria a ginástica olímpica, o qual eu fiz quando criança e sinto saudades. Olha, não sabíamos esse lado do Fábio, muito bom. Eu sou tutti-frutti, tô falando. Muito tutti-frutti. Uma pessoa que você gostaria de ver, ouvir nesse podcast? Eu adoraria o Freddie Mercury. Não, tem que ser vivo. Eu adoraria. Inclusive, eu quero remixar eles. Eu quero pedir para fazer melhores músicas de David Bowie e Freddie Mercury, porque eles só tem uma junto. Eu quero fazer esse CD para mim mesmo, entendeu? Composições deles juntos. Fizeram lá o comercial da Elis Regina, eu quero fazer o Freddie Mercury com o David Bowie. Aí você faz uma cópia para mim, se você fizer isso. Faço, né? E não vai ter autor, porque esse daí não tem direito autoral. É tipo Freddie Mercury, tipo David Bowie. Essa linha tênue ali. Mas música, pior que meu gosto é tão eclético que eu realmente não sei. Eu acho que é isso. Não, peraí. Mas não é música, é quem que você queria que a gente entrevistasse? Entrevistasse? Eu acho que vem pessoas aí boas para o Net Mundial. Né? Vai vir muito figurão grande para cá para fazer. Pode ser uma boa oportunidade da gente pensar. Um tema que a gente cuida bastante é da neutralidade de rede. A gente está trazendo um coreano que é muito legal e é um figura. Né? Ele fala sobre inovação na internet através de regras e regulações. Mas eu acho que tem uma gente mais legal. Né? Tem, mas é que eu não sei se eu sou bom de nome. Mas a Nathalie Cury, do Me Poupe, eu acho ela muito legal. Tá bom, tá anotado aqui. E vamos atrás desse coreano, depois você lembra o nome dele que eu gostei também. E a última pergunta, eu vou pedir para o Doug explicar o que é a pergunta da Beatriz. Explica, Doug. Vamos lá, no primeiro podcast desse ano, Fábio, a Beatriz chamou da Go Smiles. Ela falou, mas tem uma coisa que eu gosto de fazer, uma atividade que eu curto e que não tem a meta de ser a melhor, assim, de atingir meta, de divertir, mas ela faz bem, que é no caso dela trocar trompete. Você tem alguma atividade nesse conjunto? Maravilhoso! Eu já toquei muitos instrumentos musicais, mas eu não toco mais não, né? Eu acho que a atividade que eu faço só por prazer é com o meu cachorro. Adoro brincar com ele só por prazer. Mas eu tenho várias atividades ao longo do dia que eu faço para descansar. Só que eu vou alternando elas, não é uma coisa só. Mas se a Beatriz, por acaso, for do Rio, ela vai ter que trocar trompete no carnaval. Porque eu acho que é a melhor experiência de trompeteiros que você pode ter. É bloco de rua no Rio de Janeiro para tocar trompete no carnaval. Ela vai estar nos ouvindo, com certeza ela vai fazer isso. Conta só uma atividade que você faz ao longo do dia para descansar. Eu sei que você reveza, mas só para a gente saber. Quando eu estou muito focado, eu vou pegar um videogame, né? Jogos completamente sem ver. Nesse que eu estou jogando, eu estou num barco levando alma penada para comer maçã. Coisas que você não tenha nada a ver
com a realidade, que eu não tenho que ficar aprendendo golpe, sabe, para ficar bom. Eu gosto só de botar ali e ficar jogando. Então, videogame é uma coisa que eu faço. Andar de bicicleta, né, é uma experiência muito legal de você conhecer os arredores da cidade, né? Então, eu estou em Curitiba, né? É muito interessante de você ver a história da cidade, a vegetação, a ocupação. Você passa pelo lixão, você tem uma experiência muito urbana interessante ali de bicicleta. E a comédia de stand-up é o que eu vejo no YouTube quando eu quero, sabe, só zerar a cabeça. Tem comediantes aí maravilhosos brasileiros, tem comediantes gringos maravilhosos. E acho que um programa de TV que eu assisto muito para relaxar, tem na internet, é da Taylor... eu vou ter que ver. Mas é uma comediante de stand-up, começou o programa agora. Ela coloca 3 humoristas e tem como se fosse um game show com eles. E é hilário. E é só com base em internet, em TikTok, em Instagram, YouTube, todos os programas são ali. É super contemporâneo e super legal. É a agregadora, é uma plataforma agregadora de humoristas da internet. É isso. Eu acho que o nome do programa é After Midnight e é da CBS. Muito bom, tá ótimo. Fabro, foi uma delícia, voou o tempo, brigadíssima. E qualquer hora você vai voltar aqui. Quando a gente faz o balanço do ano do G20. Né, vamos fazer balanço do ano do G20. Tá ótimo. Um prazer. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por tantos ensinamentos e insights assim. Também obrigado, Adriana, a Camila que foi aqui no backstage e a você que nos acompanhou neste episódio. Você podem acompanhar esse e outros episódios dessa nova temporada de Futuro Vem do Futuro nos canais de MIT Sloan Management Review Brasil, no YouTube e no Spotify e no nosso portal na editoria de podcasts. O link está na descrição. Aí assine também, né, antes que a Adri me xingue aqui, né, assine também a newsletter Extend, que tem toda semana, e a Adriana reclama que dá um baita de trabalho para fazer, então fica lá, assina, que com certeza você pode começar muito bem a sua semana atualizada por ali. Tá joia? Um beijo, um abraço, até a próxima semana, nos vemos na próxima quinta. Tchau, tchau.